outros falam português? Nicolai consegue entender. Se houver uma palavra ou outra, depois no final, ou perguntam aos vossos irmãos, ou perguntam a mim, olha, eu não percebi o que sentis dizer. Estava eu a dizer-vos que nós vivemos em igreja. É importante saber em que é que consiste viver em igreja. O que é isto, vivermos em igreja? Na igreja nós encontramos Deus. É isso que nós fazemos quando estamos em igreja. Encontramos Deus através do encontro que nós temos e que devemos fazer com cada um dos nossos irmãos e irmãs. Ninguém encontra Deus só num diálogo solitário entre nós, eu e Deus. Esse diálogo entre mim e Deus passa pelo diálogo entre mim e cada um de vós, cada uma de vós e todos os outros que aqui não estão. Hoje nós vamos falar, uma quantidade de coisas que eu vos quero falar e conversar convosco, mas não vamos ter tempo para falar de todas. Falaremos de uma parte e a outra parte falaremos da próxima vez. Queria falar-vos sobre o evolucionismo de Darwin. Já ouviram falar certamente, mas hoje não vamos ter tempo de falar sobre isso e falar da posição que a Igreja tem relativamente a essa teoria do evolucionismo desenvolvida por Charles Darwin. Não vamos falar, mas para chegarmos lá nós temos que falar primeiro da criação. E falando da criação nós temos que falar obrigatoriamente da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, para falarmos da criação de Deus, temos que obrigatoriamente falar do Pentateuco. O Pentateuco é composto por 5 livros, por isso se diz Penta, 5. E no Pentateuco temos que falar do livro do Gênesis, que é onde, no começo do mesmo, Deus revela a forma como criou a criação cósmica. E a criação cósmica compreende a criação do universo, onde o planeta Terra existe, onde estão as galáxias, onde estão os cometas, os buracos negros, os quasars, as anãs brancas, tudo isso. E comporta também a criação angélica. A criação cósmica comporta as duas criações. Mas não vamos falar hoje da criação angélica. Isso ficará para outra altura. Mas no livro do Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, o primeiro livro daqueles 5 que comportam aquela coletânea, aquele conjunto de 5 livros de Pentateuco, vamos abordar o início desses primeiros capítulos, onde Deus fala da forma como criou. E o que é que criou? E daqueles 6 dias da criação em que Ele cria determinado número de coisas. E até ao 7º dia que o Senhor repousa. Mas antes de falarmos do livro do Gênesis, nós pensamos, Bianca, olá. Ajudei lá a menina a sentadinha, ela quer subir. Ela não quer ajuda. Não quer ajuda. Faz um bocado do caminho. Deixa estar comigo, subir. Como eu estava a dizer, nós pensamos que o livro do Gênesis trata do homem, trata de Adão, trata de Eva. É verdade que o livro do Gênesis fala de Adão, fala de Eva e fala de muitas outras coisas. Mas o livro do Gênesis, ao contrário do que nós possamos pensar, não é um livro sobre o homem. Não é um livro sobre a mulher. É um livro sobre Deus. E logo no primeiro capítulo, no começo é dito, no começo Deus criou os céus e a terra. No começo Deus. Primeira entidade, o primeiro ser que nós encontramos é Deus. Então, convém saber um pouquinho de quem é este Deus que se nos apresenta no livro dos Gênesis, no primeiro capítulo, criando os céus e a terra. Nós sabemos que Deus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Nós sabemos que Deus é o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Nós sabemos, ao longo da vida em igreja, que Deus se comunica à sua própria igreja, comunicando-se a cada um de nós. Mas voltando à criação, convém sabermos porque
é que Deus criou? Porque é que Deus criou a criação cósmica, angélica, da qual nós vamos falar hoje, e a criação esta, do universo em que nos encontramos. E Deus criou, meus irmãos, não por necessidade. Deus não criou o cosmos, não criou o planeta Terra, não criou Adão e Eva, não criou a todos nós descendentes de Adão e Eva, porque tinha necessidade de criar para se afirmar como Deus. Deus não criou por ter necessidade, como eu disse, de criar porque lhe faltava algo. Se não criasse, era menos Deus, ou era diminuído na sua glória, na sua majestade. Não. Deus cria por bondade. Deus cria por extremo amor. Deus cria a criação para poder partilhar-se na sua glória com o homem e com a mulher. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é algo que é difícil porque é tão abrangente, difícil de sumarizar, é difícil de reduzir, de sintetizar numa só frase ou em duas frases, mas eu vou dar-vos um exemplo, talvez dois. A glória de Deus, para que entendamos, é o espírito da beleza de Deus. A glória de Deus é igual à beleza do espírito de Deus. Vou dar um exemplo mais terreno. Imaginai um diamante. Um diamante, depois lapidado, tem várias faces. Já viram um diamante alguma vez na vossa vida? Pode ter 10, 15, 20, 30 faces. Se colocarmos um diamante incolor ao sol como está hoje, a luz incide em cada uma das faces e o brilho é tão forte que, se olharmos diretamente, não vemos mais o diamante. Nós só vemos a luz, fruto da incidência do sol sobre o diamante. A glória de Deus brilha mais do que 1000 sóis, porque ela transmite-nos e partilha conosco a beleza do que Deus é. E Deus foi ao longo da criação passeando essa beleza, como eu disse, que é uma das vestes da sua glória, como eu disse inicialmente. Isto não define tudo o que é a glória de Deus, mas dá-nos uma ideia do que é a glória de Deus. E como eu disse, Deus foi passeando a sua glória ao longo de toda a criação até aos nossos dias. E o momento mais elevado, mais alto, onde a glória de Deus se torna presente, é no momento em que nós, durante a Sagrada Liturgia, durante a Epiclésia, o Espírito Santo desce e transforma o pão e o vinho em corpo e em sangue de Cristo. É o momento terreno nosso em que a glória de Deus é mais refulgente, é mais ofuscante para a humanidade, é mais intensa. Mas em todos os outros momentos da nossa vida, Deus está presente. Deus está presente nas árvores, na beleza com as quais o dotou, no canto dos pássaros, nas águas de um riacho, na brisa que toca e faz adejar as folhas dependuradas nas árvores. Tudo o que nós encontramos na criação de Deus e que é belo, espelha a glória de Deus. Então, inicialmente eu comecei por dizer que Deus não faz a criação, não nos cria a todos nós, porque precisava de nós para ser o que Ele é. Ele é Deus. E Ele é Deus na plenitude. Em Deus não há nada que lhe faça falta. Se alguma coisa lhe fizesse falta, Ele não era Deus. Bem, então, muitas vezes nós podemos pensar, mas houve um momento na Santíssima Trindade em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tomassem a decisão de dizer: agora vamos criar o homem, agora vamos criar a mulher, agora vamos fazer a criação, criar os anjos, criar, enfim, o homem e tudo o que comporta este habitat. O homem não foi criado sem este habitat. No livro do Gênesis, o homem aparece no 6º dia. Tudo o resto, os céus e a terra, os peixes, os pássaros, as águas, a terra, a separação das águas, aparecem antes do 6º dia. Não é? Bem, e é importante saber que na Santíssima Trindade isso não aconteceu. Não houve um momento na Trindade em que Deus ainda não tinha decidido que ia criar a criação e a certa altura decide criá-la.
Então, desde que Deus é Deus, e temos que acrescentar, quando dizemos desde que Deus é Deus, cuidado com o desde que Deus é Deus, se não acrescentarmos, como vou dizer a seguir, podemos correr o risco de introduzir. Eu sei que isto é difícil de entender, mas eu vou tentar explicar de uma forma que possamos entender. Ao dizermos desde que Deus é Deus, se não tivermos cuidado, introduzimos um vetor, uma noção existencial na Trindade, em Deus. Desde significa que desde, quer dizer que antes do desde, Deus não existia, ou Deus não fez, ou Deus não pensou, ou Deus não quis, ou Deus não era. Não. Então temos que dizer, desde que Deus é Deus, e Deus é Deus desde todas as, não é eras e idades humanas, desde toda a eternidade, nunca houve momento algum, não é tempo, nunca houve momento algum em que Deus não fosse Deus. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não está, a Santíssima Trindade, ao nível do tempo. Entendem? Deus não está ao nível da existência. Nós existimos. Deus não existe. Se me perguntarem, Senhor Bispo, Deus existe? Eu vou dizer, não. Bem, as pessoas vão pensar que eu não tenho fé. Mas não é. É uma questão de terminologia. Nós não podemos falar da existência de Deus, porque se nós falarmos de Deus, dizendo que Deus existe, quer dizer que houve um tempo em que Ele não existia. E passou a existir a partir de determinado momento. Nós, a maioria dos termos que estão aqui, há 80 anos nenhum de nós existia. Tu falas muito, meu Deus. Bianca e Carlos. Não. Isto é para a minha glória pessoal e meu castigo. Eu digo que as criancinhas têm que estar livres e à vontade. Mas eles não dormem. Não. Ai, nossa. Eu falei. E tu dizes, guarda-se agora. Bem, é um desafio falar com as criancinhas assim. Mas enfim, são os filhos de Deus que nós temos, não é? Bem, estava eu a dizer. Então, não podemos nunca pensar em Deus em termos humanos. Nós existimos hoje, ontem não existíamos. E existimos hoje, há 40, 50 anos atrás, não estávamos vivos. Nem sequer existíamos no ventre de nossas mães. Em Deus isso não é assim. Dito isso, eu não posso dizer Deus existe desde sempre. Ouviram? Deus existe desde sempre. É uma palavra que eu não posso usar. Eu tenho que dizer Deus é. Deus é. Deus está ao nível do ser. Não está ao nível da existência. Pronto. Então, isto para voltar ao que estávamos a dizer antes. Não há nenhum momento na Santíssima Trindade, em momento algum, em que o ato da criação de Deus, que do nosso ponto de vista humano, iria acontecer cronologicamente quando cria o universo e tudo o que ele contém, não há nenhum momento em Deus em que essa certeza de Deus não existisse. Desde que Deus é Deus, é isto que eu vos quero dizer, que a Santíssima Trindade, desde que Deus é Deus, houve decidido criar o homem e a mulher. E os anjos antes do homem e da mulher. Então nós podemos pensar, mas então, e Deus sendo assim, Deus já sabia que Adão e Eva iam rebelar-se contra Deus. Vamos dizer, Deus já sabia que Adão não ia cumprir a plenitude do convite que Deus lhe fez, que era comungar com Ele, ser eterno com Deus. Claro que Deus já sabia que Eva iria, como na Sagrada Escritura vem dito no livro de Gênesis, tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, que era para não ser tocada. Deus já sabia. E então vamos perguntar, mesmo assim Deus criou. Mas não é porque Deus criou, não é por isto que eu invoquei este assunto. É para que saibais uma coisa que é importante. Nós pensamos muitas vezes assim, Deus sabe tudo. Então se Deus sabe tudo e não há nada que eu faça que possa surpreender Deus, nós pensamos logo o quê? Estamos predestinados, é o destino, somos marionetas nas mãos de Deus. Não é verdade. Nós somos homens e mulheres completamente livres. Então como é que somos livres? E Deus sabe tudo o que nós fazemos antes de nós o termos feito aqui na Terra. Porque a Trindade, desde que é a Trindade e ela é Trindade desde sempre, Deus é Deus desde sempre, sabe tudo e conhece cada pedacinho de todas as vidas de todos nós que já vivemos, já morremos, dos que estamos vivos e dos que hão de nascer. Deus assistiu a tudo
Desde todo sempre. E porquê? Porque em Deus não existe o que existe na nossa vida. Não existe passado. O ontem, para Deus, não existe. Não existe amanhã. Para nós, amanhã é futuro. Segunda-feira. Sábado foi passado. Hoje, domingo é presente. Em Deus, isto não existe. Em Deus só há presente. Deus está presente naquilo que para nós é passado e está presente naquilo que para nós é futuro. Então, porquê é que não somos marionetas? Não somos fantoches? Não somos robôs controlados por Deus? Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, porquê é que Ele sabe tudo? Porque Ele assiste desde toda a eternidade aos atos que nós praticamos. Antes de nós não os termos praticado, ou seja, antes de Deus ter criado Adão e Eva, antes de Deus ter criado toda a criação angélica, antes de Deus ter criado tudo o que é criado e que é criado, e se é criado fora da Trindade, Deus assistiu a todos os momentos da criação e a todas as decisões que o homem e a mulher tomaram em cada momento de suas vidas na criação. Para que entendais, antes de ter criado Adão e Eva, Deus já assistiu, porque Ele esteve presente naquilo que para nós é futuro. Antes de criar Adão e Eva, Deus já está presente na vida toda de Adão, na vida toda de Eva, na vida toda depois de Enoque, antes de Caim, de Abel, de Sete, de Matusalém, de Abraão, Isaac e Jacó, de todos os profetas, dos reis, tudo. Da encarnação do Verbo, da chegada do Verbo encarnado, Cristo Nosso Senhor, à cruz, da ressurreição, da morte, da ressurreição, tudo isso a Trindade assiste, não é assistiu, assiste permanentemente e continua a assistir e assiste permanentemente desde que Deus é Deus e Ele é um Deus eterno. Não teve começo nem terá fim. Então, o que aconteceu foi que Deus verificou, não induziu, não obrigou Adão a tomar a decisão que tomou, nem obrigou Eva a tomar a decisão que tomou de desobedecerem a Deus. Nem nas nossas vidas Deus nos obriga a tomarmos as decisões que tomamos. Deus constata que nós decidimos desta maneira à esquerda ou à direita, para a frente ou para trás. Deus só assiste. E o homem é livre e a mulher é livre. Nós somos livres de tomarmos todas as decisões da nossa vida e Deus é um espectador dos nossos atos. Claro que o Senhor quer que as nossas decisões sejam boas decisões. Que decidamos como Ele decidiria se fosse Ele a decidir por nós. Mas deu-nos o livre-arbítrio, deu-nos a liberdade de podermos decidir, dizer: não te amo, Senhor, eu não te quero na minha vida, eu não quero estar na igreja, eu não quero amar, eu quero ser mau, eu quero ser bandido, eu quero ser cruel, eu quero matar. Infelizmente, há seres humanos assim. E depois perguntamos: mas porquê é que Deus não intervém? Porquê é que Deus deixa que estas coisas terríveis aconteçam? Porque Ele não é como nós, que dizemos uma coisa hoje e fazemos outra amanhã. Não é como nós, como se diz em português, que damos o dito pelo não dito. Isto hoje é teu e amanhã retiramos o que demos. Amanhã acompanhar-te até Lisboa a pé e depois não aparecemos. Amanhã estarei contigo tomando um café às 8 da manhã e não aparecemos, deixamos a família sozinha, o amigo ou a amiga sozinhos. Deus não é assim. Contra Ele próprio, Ele respeita a lei de liberdade que deu a cada um de nós. Então, é por isso que Deus já sabia que Adão e Eva, antes de os ter criado, já sabia o que eles iam fazer. Porque antes de os ter criado, cuidado da criação, nós temos a Trindade. Na Trindade, dentro da Trindade, não há nada que seja criado. Na Trindade tudo é. E na Trindade só há Deus. Um só Deus, três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo que é criado é fora da Santíssima Trindade. Então, fora da Santíssima Trindade, nós temos tempo. Começa a haver, como há tempo, passa a haver passado, presente e futuro. Então, no nosso tempo das coisas criadas por Deus, Deus assiste ao que nós fazemos. E assistiu ao que Adão e Eva fizeram. E mesmo assim, nós perguntamos: então sabia que iam pecar? E criou-os na mesma? Criou. Porque desde toda a eternidade, todas as decisões de Deus estavam tomadas, e a do livre-arbítrio também. É de conceder liberdade ao homem e à mulher, como concedeu a Adão e Eva. Então,
era por aqui que eu queria começar esta introdução algumas coisas que vamos falar sobre o livro do Gênesis e falar sobre o livro do Gênesis é falar sobre nós, é falar sobre Deus, sobretudo na nossa relação connosco. Mas para que saibais que Deus está fora do nosso tempo. Segundo, que Deus não está ao nível da existência, Deus não existe. Deus está ao nível do ser. Deus é Deus. E que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Antes de nós termos nascido, Ele já sabia, conhecia, antes de eu ter nascido, todos os atos. Se eu morrer, imaginem, daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, amanhã, pronto. Deus conhecia antes de eu nascer todos os meus atos, tudo o que eu pensei, tudo o que eu decidi, tudo o que eu ia falar, tudo o que eu falei, desde que eu nasci até ao dia em que eu partir. Porque, como eu disse, em Deus tudo é presente. Ele é omnisciente, Ele é omnipotente. Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Nós, para chegarmos à manhã, temos ainda que contar as horas. Tem que passar esta manhã, passar a tarde, a noite, nascer amanhã, e então estaremos no futuro. Mas quando chegarmos ao futuro, já é presente para nós. E o dia de hoje, que é domingo, que é presente, já será passado. Em Deus, para terminar, isto não existe. Em Deus só há presente. Deus está presente em simultâneo em todas as idades, em todas as eras do cosmos. Imaginemos que o cosmos foi criado há 15 bilhões de anos atrás. Desde há 15 bilhões, do nosso tempo, que Deus está presente do nosso ponto de vista ao cosmos. Mas do ponto de vista da Trindade, Deus está presente ao cosmos desde que Deus é Deus. E não apenas desde há 15 bilhões de anos. Dá para perceber? Bem, não vou cansar muito, que é para não estourarem os neurónios. Eu sei que estas coisas são um bocadinho difíceis. Mas de tanto falarmos delas, de tanto perguntarmos, de tanto esclarecer, um dia nós começamos a entender um pouquinho, começa-se a fazer luz. Bem, agora indo ao livro do Gênesis. O livro do Gênesis eu comecei por dizer que é o primeiro livro de toda a Sagrada Escritura e de todo o Antigo Testamento. E daquela especial coletânea de 9 livros, que é o Gênesis, o Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico. Desses 5, o primeiro é o livro da criação, o livro do Gênesis. Bem, e lá vem narrados 6 dias. Não vou agora, porque não vamos ter tempo para isso hoje, mas depois falaremos da criação, do que Deus cria em cada um dos 6 dias. Hoje é só para vos dar uma visão de aproximação à criação de Deus. Então, no primeiro dia, Deus criou os céus e a terra. Deus, no começo, Deus, eu disse. Então, o livro do Gênesis é sobretudo um livro sobre Deus. De que forma? É o livro que nos dá a conhecer que há um Deus que ama a humanidade. Um Deus que é, naquela época, de há 4.000 anos atrás, que é o tempo em que Abraão existiu, 2.000 anos antes de Cristo, antes do Verbo ter encarnado dentro de Maria. Naquela época, há 4.000 anos, existia uma quantidade de deuses que pululavam por aqueles povos ali à volta do chamado povo de Israel, que ainda mal começava a existir. Começa a existir na pessoa de Abraão. E este Deus, que se vem a manifestar no livro do Gênesis, é um Deus que não tem nada a ver com esses deuses. Esses deuses amarguravam a vida do homem. Os deuses, por exemplo, Irish, da Suméria, também se fala nas histórias da criação da Suméria que os seus deuses também criaram, mas vejam, o Deus deles andava com uma enxada a fazer a criação, a cavar a terra. Que Deus é este? Nós temos deuses gregos, Zeus e muitos outros do Olimpo, que tinham umas casinhas, os palácios lá em cima. Isto não tem nada a ver com Deus. Deus está fora das coisas materialmente criadas e feitas. Então é este Deus que pela primeira vez, um só Deus, se manifesta à humanidade. Se manifesta a todos nós. E no sexto dia ele cria o homem. Ele cria Adão. Adão, não devem saber, certamente, o que é que significa Adão. O termo, o nome Adão significa humanidade ou ser humano. Tem outras interpretações também. Mas esta é mais abrangente. E Deus cria Adão. E Deus coloca Adão, bem, antes de o criar, o que é que Deus faz? Deus cria tudo. Toda a criação está criada
naqueles 5 dias anteriores. Os céus, a terra, os mares, os répteis, os animais terrestres, os animais marinhos, os pássaros, a luz que é criada no quarto dia, tudo isso está criado. E está criado também, para Adão, um jardim. Um jardim, que é o Éden. Bem, e dentro do Éden existe o chamado, ainda algo mais restrito, que é o jardim que fica a leste do Éden. Então o Éden é um grande jardim. O que é um jardim? Amados irmãos e irmãs. Bianca, eu vou-te morder. Vou ter que morder essa menina. Carlos, senta aqui. Anda a sentar aqui ao pé de mim. Anda cá. Não quer, então não faças nada. Senão vou ter que morder aqui também. Queres que eu te morda? Carlos, queres que eu dê uma dentada no pescoço do menino? Não, é só com os meus dentes. Só chora durante meia hora. É para contrabalançar com tanta alegria. Também tanta alegria sem choro. É triste, não é? Olha que lindos assim. Se eu conseguisse mantê-los assim durante a palestra. Bem, estava eu a dizer. E Deus cria o Éden, que é um grande jardim. E o que é que significa? O que é um jardim? Vós sabeis o que é um jardim. Um jardim é uma área delimitada dentro da qual há algo que não existe no resto que temos nas nossas terras. Por exemplo, quem tem 2 ou 3 hectares tem um jardim em torno da casa. Mas aquele jardim não se espelha, não abrange os 3 ou 4 ou 5 ou 10 hectares. O resto são terras agrícolas, terras para árvores, para pinheiros, para pessegueiros, para isto e para aquilo. Então, o Éden era um jardim. Do facto de ser um jardim significa que tem algo especialmente dentro dele para ser cuidado. E tinha espécies de animais, de floresta, de árvores, de tudo que nós conhecemos, especialmente preparadas ali para que Adão pudesse delas cuidar. Era um lugar onde não havia agressividade contra Adão. A Adão foi pedido por Deus que cuidasse do jardim. Mas não tinha que trabalhar. Não tinha que suar, como nós hoje suamos. Tudo o que ele tinha como necessidade de ingerir para comer, lá estava. Ele pegava, ia junto desta árvore, daquela, e comia o que ele queria. Só não podia, foi o que Deus lhe disse, não toques na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que o fizeres, certamente morrerás. Pronto. E no início, Adão está só. E Adão, no princípio, não sente essa solidão, porque Deus o preenchia. Deus era tudo nele. Todas as lacunas, todas as necessidades, todos os anseios que Adão tinha eram preenchidas por Deus. Mas a certa altura, Adão começa a sentir-se só. E conhecem aquela frase? Deus, no Gênesis, diz: é bom que o homem não esteja só. Não é bom que o homem esteja só. E cria Eva. E cria Eva daquela forma que nós, quando lemos o que lemos e não entendemos o que lemos. Ou então simplesmente não queremos saber, não nos interessamos muito e a coisa fica pelo que lemos. Está dito lá que Deus tirou uma costela de Adão e dessa costela ele forma Eva. Isto dito desta forma, assim só, é só isto. Mas nós, será que não nos perguntamos, mas tirou uma costela, então porquê é que não tirou um osso da cabeça? Porquê é que Deus não tirou um ossinho do pé? Porquê a costela? A costela está onde? Está no lado, não está em cima, nem está em baixo. E o que diz a tradição sublime da Igreja, na interpretação dos padres capadócios e outros, é que Deus, quando tira esta imagem da costela, que é tirada de Adão, simboliza que a mulher não foi criada para comandar o homem, nem foi criada para ser subserviente ao homem. Foi criada igual, por isso do lado, uma companheira, uma companhia igual ao homem. Nem maior, nem menor neste momento. Já chegaremos mais longe e veremos que não é exatamente assim. Veremos que a mulher é superior ao homem. Mas não no sentido de mandar, de comandar. E nós temos uma noção errada, de há muitos séculos, ainda hoje existe, de que o homem é
aparentemente, porque tem um braço mais forte, tem músculo na perna, músculo no braço, é uma questão muscular, é uma questão técnica, mecânica. É superior à mulher, não é? Já no princípio, Deus cria Eva igual ao homem. Nas traduções que se fazem da Sagrada Escritura, que se fizeram ao longo dos séculos, cometeram-se alguns erros de tradução, é normal. Hoje é mais simples, hoje é mais fácil traduzir a Sagrada Escritura com as tecnologias modernas que existem diretamente do hebreu. Na altura, nem todos traduziam a Sagrada Escritura diretamente do hebreu para o Ocidente. Nós temos a primeira tradução, que é chamada Septuaginta. Já ouviram falar? É uma Sagrada Escritura que acontece, se não estou enganado, cerca do ano 300 a.C., antes do Verbo encarnar, e reúnem-se, por isso é que se chama Septuaginta, cerca de 72 sábios, que eram judeus que viviam na diáspora, que viviam no estrangeiro, isto viver na diáspora, viviam no estrangeiro, já não viviam no território hoje conhecido de Israel, que naquela altura era um bocadinho diferente, há 2300 anos atrás, eles viviam na diáspora grega, viviam na Grécia, ou naquelas ilhas da Grécia. E juntaram-se, e todos eles, de memória, reconstruíram o Antigo Testamento. Porque na altura, a memória era como se fosse um músculo do braço, exercitava-se. Hoje nós não temos memória para nada, porque nós não usamos os neurónios. E daqui a pouco já não é pela velhice que as células neurológicas morrem. Elas morrem por falta de uso. Nós usamos pouco. Não é? Naquela altura não. E então eles reconstituem a Sagrada Escritura. Por isso se chama Septuaginta. E diretamente, como eles eram judeus na Grécia, eles conheciam a língua-mãe, conheciam o hebreu, que era a sua língua-mãe, ainda que estivessem na Grécia. E já lá vivessem há séculos ou há dezenas e dezenas de anos. O que acontece é que depois, essa tradução inicial é uma tradução muito fiel ao que é dito em hebraico, à revelação de Deus, à revelação que Deus faz ao povo judeu. Nas outras traduções, temos depois São Jerónimo de Jerusalém, que é um ocidental, nós diríamos hoje da Igreja Católica Romana, mas na altura não era a Igreja Católica Romana, estamos a falar do século IV. É um homem que aprende hebreu, aprendeu, fez o melhor possível. E era genial o que ele fez naquela época. Não era fácil, no Ocidente, aprender uma língua difícil e especiosa, como é específica, exigente, como é o hebreu. E ele fez a tradução que ele fez, que depois vem a dar a Vulgata, a latina, que é a Sagrada Escritura que a Igreja Católica Romana tem, e cometeu alguns erros. Eu vou-vos dar só um exemplo para depois passar para o livro de Gênesis outra vez. Nós hoje traduzimos aquilo que seria Adão e Eva por homem e mulher. Ora, em hebreu não existe esse termo, esta diferenciação tão que distancia tanto o ser masculino do género feminino. Homem não tem nada a ver com o termo mulher, a mulher não tem nada a ver com o termo homem. Mas no hebraico, homem, que seria Adão, diz ish. E mulher é isha. Ish, isha. Então, a tradução, como fez o padre João Ferreira de Almeida, no século XVI, se não estou enganado. 17? 682. Pronto, 17. Ele traduz por homem e omessa. Porque no hebraico é homem e omessa, não é homem e mulher. O que é que isto quer dizer e por que é que eu falo sobre isto? Para vos dizer que quando Deus cria Eva, Ele cria Eva não um ser, ele é um ser diferente de Adão, mas é o complemento do que já tinha sido criado, que era o homem, que era Ish. E Isha é, por um lado, tem o homem e ela é a omessa. É a parte feminina, não do homem. Porque senão o homem não estava completo. E ela não teria identidade própria, não. Ela é plena no que ela é, ele é pleno no que é. Mas só os dois, homem e mulher, como nós dizemos hoje, homem e omessa, como eram Adão e Eva, no início, e como nós hoje podemos, temos a legitimidade para continuar a dizer homem e omessa. O homem, o ser masculino, o género masculino, e a omessa, o género feminino. Nós, este é a propósito de quê? Nós, dizia eu... Os erros de tradução do Vulgata, não é? Sim, mas não é isso que eu queria dizer. Já sei o que é. Ao longo do tempo, nós vamos a descobrir nos padres da Igreja que, quando os padres da Igreja, nas suas interpretações,
E vamos ler no livro de Gênesis que Deus criou Adão à sua imagem. E depois acrescenta, a certa altura, e Deus os criou. O criou e os criou. Adão e Eva. À imagem de Deus. Mas dizem os padres da Igreja, sobretudo muitos deles e alguns deles escapalosos, como São Gregório de Nissa, por exemplo, que Deus criou Eva não apenas porque Adão estava só. Deus não criou Eva só porque Adão andava triste, choroso e a lamorear-se pelos jardins do Éden, na sua solidão. Ele tinha Deus e não lhe bastou. Ele tinha Deus e, a certa altura, já isso o não preenchia. Deus criou Eva para que Adão e Eva, fruto da criação de Deus, resultado do que Deus criou, pudessem transportar a imagem de Deus. Porque dizem os padres da Igreja, o homem sozinho não é imagem de Deus. A mulher sozinha não são a imagem de Deus. São os dois, homem e mulher juntos, é que são a imagem de Deus. E porquê? Porque o homem sozinho e a mulher sozinha não conseguem amar. E Deus é amor. Então, se não amarmos, nós não conseguimos ter em nós a imagem de Deus. Nós temos-la. A imagem é dada. Quando do nosso nascimento já a temos, da fecundação é dada nessa altura. Adão tinha, mas tinha num potencial para ser despertada e acordada quando ele amasse. E é quando ele ama Eva. Quando Eva o ama a ele, que os dois, como um só corpo, como nós dizemos no matrimónio, que aquele homem e aquela mulher, quando se casam, devem ser e viver como se fosse uma só alma, um só corpo, ainda com dois corpos, mas um só, isto é, sintónicos, harmoniosos, desejando os dois o mesmo, ainda que tenham vontades distintas, vontades diferentes, desejos às vezes até opostos, mas pelo amor, o amor conduz a que todas as diferenças e todos os opostos se uniformizem numa harmonia plena e perfeita. E é o amor que une o homem à mulher que conduzem a essa harmonia perfeita. E nessa harmonia perfeita, resultante do amor que une aqueles dois seres, feminino e masculino, está a imagem de Deus. Isto dizem os padres da Igreja. Queridos irmãos e irmãs. Então, o facto de Deus criar o homem e a mulher também não se esgota apenas num casal adâmico que Deus cria para que se ame. Não tem a ver apenas com isso. Tem a ver com algo que não é uma necessidade de Deus, mas é um desejo profundo de um Deus apaixonado pela sua criação. Ele quer, convidando aqueles que cria, a que cada um de nós, e naquela época, já com Adão e Eva, com todos os seus descendentes, se começassem a relacionar com Ele. Deus, queridos irmãos e irmãs, é um Deus que busca relacionar-se connosco. Vê, Deus não está só na Trindade, é um só Deus. Mas são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E há diálogo na Trindade, um diálogo diferente do nosso. É um diálogo de intimidade absoluta. Não é preciso que o Pai e o Espírito Santo façam colóquios, reuniões, seja do que for, para se entenderem. É o entendimento ao nível da natureza, que é igual aos três. Ambos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, têm a natureza divina. E o convite que Deus nos faz é que nos relacionemos cada vez mais uns com os outros e, ao relacionarmos uns com os outros, transportemos para as nossas relações o amor que Deus vive ao interior dele próprio, enquanto Santíssima Trindade. Isto, no primeiro embate, não entra em lado nenhum e nós começamos a ouvir e começamos a não perceber o que ouvimos. Mas é bom não desistir. Eu costumo dizer, se até eu consegui aprender, toda a gente aprende. Eu também nasci, numa mãe normal, pronto. E não somos geniais, nem admiráveis em nada, somos apenas seres humanos. Isto aprende sobretudo, amados irmãos, não é só lendo livros, é vivendo. Então, a criação que Deus cria é para que o conheça a Ele que os criou. No livro do Gênesis, e Deus criou os céus e a terra. Ele aparece logo. Sou eu que vou criar os céus e a terra. Ele dá-se a conhecer. E pouco a pouco, à medida que a criação vai avançando no tempo, porque a criação não acontece assim, num só dia. Nós temos os criacionistas
Criacionistas são uma espécie de gente humana, são pessoas humanas como nós, que acreditam, por exemplo, alguns, que a criação aconteceu no ano 4004 antes de Cristo. Outros concedem 10 a 12 mil anos. Portanto, nada disso é real. A Sagrada Escritura, como dizem os padres da Igreja, tem que ser interpretada do ponto de vista metafórico, do ponto de vista alegórico, da alegoria histórica, da alegoria etiológica, que são termos que não conheceis. A alegoria etiológica e a teologia têm a ver com o quê? Com as coisas criadas. Então, a alegoria é uma forma de falar de uma realidade, dando-lhe uma roupagem nova, estabelecendo comparações, estabelecendo analogias. Bem, mas não vamos entrar nisso agora, mas depois eu vou explicar um dia destes o que é metáfora, o que é quer dizer alegoria teológica, para que nós compreendamos, saibamos, pouco a pouco, como ler a Sagrada Escritura e ler a Sagrada Escritura de acordo com a leitura que a Igreja fez. E o que é isto? A Igreja fez uma leitura interpretativa da Sagrada Escritura, fê-la ao longo de 2000 anos através dos santos e das santas e dos bem-aventurados e bem-aventuradas, pessoas, heróis do amor de Deus. E herói no amor de Deus é herói na fé. Quem ama a Deus, cumpre os mandamentos de Deus. Quem não ama, não cumpre. Um filho que ama seu pai e sua mãe, se o pai diz, filho, podes chegar às 1 da manhã, mas não chegues à 1h30, não chegues à 1h10. O filho que ama, cumpre. Nem espera que chegue a 1h10 da manhã, às 10 para 1 já lá está, por respeito para com seu pai e sua mãe. Porquê? Porque os ama. Quando amamos, nós respeitamos. Então é isso que Deus preconiza, é isso que Deus deseja, é isso que Deus quer e preparou para nós. Deus, através da sua criação, encontrou a forma de Ele se comunicar no seu amor e na sua beleza, e na sua omnisciência, e na sua onipresença, e na sua omnipotência ao homem. A criação é uma forma de Deus passear quem Ele é pelo meio dos seres criados que somos nós e dizer, eu estou aqui. Eu amo-vos. A forma de amar é esta. A forma de estarmos todos juntos, vós criados por mim e eu que vos criei, a forma de estarmos todos juntos é amar como eu vos amo. É isso, de uma forma muito sumária, muito sucinta, muito condensada, que Deus começa a fazer no livro do Gênesis. Da próxima vez que falarmos, vamos falar de cada um dos dias da criação. Nem que demoremos 2 encontros. Porque é que Deus criou no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, o que Ele criou. Entende? Hoje foi só para termos uma noção de que Deus criou não porque precisasse de criar coisa alguma, não criou porque o homem é muito importante e a mulher, não foi por estas razões, ainda que tenha dado ao homem uma importância e uma relevância, por exemplo, que os anjos não têm, nem nunca tiveram, nem nunca terão. Os anjos, eu disse que não ia falar da criação angélica, não vou falar da criação angélica. Vou falar do ponto de vista terreno, da dimensão que o homem, e da dimensão da dignidade que o homem e a mulher têm, em função dos anjos. Os anjos hoje têm mais poderes do que nós. Eles voam, nós não voamos. Eles não viajam ao nível sequer da luz, da velocidade da luz, são 300, 1000 km por segundo. Os anjos não viajam sequer ao nível do pensamento. Eles viajam ao ritmo e à velocidade da missão que têm diante de Deus. Quando é para estar, eles estão. Simplesmente. Eu, se quiser estar em Alverca, bem, se for a pé, demora uma quantidade de horas, não sei. 3 horas, 4 horas se for de carro, demora 20 minutos, dependendo do carro, dependendo se há trânsito. Uma quantidade de condicionantes. Os anjos não. Então, os anjos é para estar, estão. Como um dia acontecerá connosco. Esse poder um dia também o teremos. Mas hoje eles são superiores a nós, mas eles são criaturas de Deus. Eles não são filhos de Deus. E Deus criou Adão e Eva para serem filhos. E na sua descendência de Adão e Eva, de onde nós hoje estamos e vivos e somos herdeiros dessas características que Adão e Eva tinham, que foram dadas por Deus, fizeram características essas que fizeram com que eles fossem o que eram, homem e mulher, feminino e masculino. Nós somos os herdeiros disso tudo. E o que Deus dá na criação, e é essa a razão, esse é o motivo pelo qual Deus cria, é para que haja um relacionamento de amor entre os seres criados, que somos nós, e o Deus que nos criou. Uma relação de profundo amor.
Sem relacionamento não há conhecimento. Se eu não conhecer, eu não consigo amar. Como é que eu posso amar alguém que eu desconheço? Para que é que serve o namoro, amados irmãos, entre os homens e mulheres, entre o feminino e o masculino? As pessoas namoram para se começarem a conhecer um ao outro. É ou não é verdade? Então também há namoro entre nós e Deus. E esse namoro passa por conhecermos, por querermos conhecer cada vez mais como é que Deus é. E quanto mais descobrirmos quem Deus é, mais nós descobrimos quem nós somos. Porquê? Porque Ele é o Criador. E se eu cada vez mais conheço o Criador, eu que sou o ser criado por Ele, vou cada vez mais perceber porque é que fui criado desta forma, porque é que sinto e tenho sentimentos desta maneira, porque é que penso como penso, porque é que desejo, anseio e necessito do que anseio, desejo e necessito. E isso, esse esclarecimento, essa clareza, essa luz que muitas vezes hoje não vivemos e que vai iluminar as trevas da nossa ignorância, é nos dada pela vontade em querermos conhecer aquele que nos criou. Deus, amados irmãos, e vou terminar por aqui, também deu Eva a Adão, não só por estas razões que eu já acabei de dizer, não foi só pela solidão, porque Adão estava só. Não. Foi porque era fundamental que a criação de Deus, nos seres criados, não dos animais, mas dos animais racionais, homem e mulher, estivesse patente, visível a imagem de Deus. E Deus incute, insufla o sopro da vida, que é a alma que dá a Adão, é a alma que dá a Eva, e ao dar a alma a cada um deles, dás a razão, dás a possibilidade da fala, da linguagem, de tudo o que é comum e peculiar. A alma, como algumas características da alma, não todas, mas algumas que ela tem. E isso distingue o homem dos outros seres criados, dos